É um escândalo o áudio do VAR no pênalti não marcado para o Flamengo no jogo contra o Botafogo. O Flamengo venceu, mas tem que ser falado. O VAR fala para o árbitro, jogador do Flamengo toca na bola e o jogador do Botafogo só pisa no pé dele. Gente, como assim? Só pisa no pé dele. Se pisa no pé do jeito que foi dentro da área, é pênalti. E é um pênalti claríssimo. Esse áudio do VAR é mais uma vergonha da CBF. A CBF continua sem fazer nada. Os árbitros vão continuar errando e tem que ser questionado sempre. Tá escandalosa a arbitragem no futebol brasileiro. Só pisa no pé dele. Pode seguir. Isso é inacreditável. Olha esse jogador dentro. Bola baixa. Nada! Ele toca e pode jogar! Bora! Dá uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Vê quem toca na bola primeiro. Quem busca o contato. Caído na área ele. Quero ver esse contato. Melhor parar, Alex. Para porque parou também, tá ali o contato de jogo ali. Checando o possível penal. PS4 também aqui, Tatoshi. Para dali. Isso tem outra imagem. O jogador do Flamengo toca a bola, depois o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Ok, tá eu quero ver esse contato. Aí, para no ponto de contato. Agora roda a Vê se tá câmera. dentro da área. Vê se tá dentro da área. O que houve, mano? Tá dentro da área. É da Eu área. quero ver se esse contato Marcelo, porra. como foi esse contato. Ah, caralho. E quero ver o Luiz, melhor quer ângulo para atendimento? ver o contato pisar. Vou dar pra Qual a seguir. narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui a O 8, contato talvez. normal a de 8, jogo, B. cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não Aí. foi nada, faltou isso pra mim. Estádio normal, Analisa onde que a bola foi, se a bola era da posse dele, se era posse da defesa já. Só tá esperando TGM tranquilo? a conduta pra levantar, levanta. Ou não? Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão, Isso. um pisão isso que ele claro. narra. E ele joga a bola e não tinha nem possibilidade mais de jogar esse bola atacante. já Não foi tava impactado caído na ou não, continuidade bateu da olhando. jogada esse contato. Correto? Correto. Tudo checado aí, pode seguir, tá? Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Ele não Exatamente. tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. Porque Valeu, já era a cachorro. prioridade do defensor. Não é, é um contato. Cara, é pura realidade. Vencer o Botafogo fora de casa é a tradição do Flamengo. É a 9ª vitória nos 10 últimos jogos. E o detalhe, a única derrota foi aquela atuação péssima no segundo tempo. O Tite mexeu muito mal na equipe. O Flamengo super desfalcado. O Botafogo também tinha muitos desfalques hoje. E o Botafogo meteu 4-1 e amassou o Flamengo. Hoje o Flamengo devolve a diferença de gols, 3-0. Curioso, né? E são 9 vitórias no estádio Newton Santos, o popular Engenhão, nos 10 últimos jogos. Impressionante, né? 22 mil pessoas apenas, um público pequeno. Só colocaram 30 mil ingressos à venda, no sinal de que a diretoria da SAF conhece a própria torcida, porque o estádio comporta 45 mil. Se você colocar ali ingressos atrás do gol, ali, 5 mil para a torcida do Flamengo, quando couber, vai vender tudo, né? E você poderia vender 40 mil ingressos. Que chegasse a 39, 38, 35, 22 mil apenas, o que mostra que mesmo o clássico, com pequena 1.500 ingressos apenas para os rubro-negros, nem assim a torcida do Botafogo comparece. É impressionante, né? O que aconteceu, de fato, lá em Buenos Aires, eu queimei a língua, que eu não acreditava, e falei que eu não acreditava numa presença maciça da torcida do Botafogo, nem do Atlético, realmente foi exceção. Queimei a língua é legal, mas por conhecer a torcida do Botafogo, naquele dia todo mundo foi, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Porque ninguém vai ao jogo, gente. 22 mil pessoas. Se não vai no jogo do Flamengo, que é o grande rival, né? Vai quanto? Né? Muito bem, o Flamengo venceu por 3-0. Um bom aproveitamento das chances criadas. O Flamengo conseguiu aí 3 gols. Teve, que eu me lembro aqui, 5 chances, né, boas. Os gols marcados e aquelas oportunidades do primeiro tempo, nas cabeçadas de Samuel Lino, que foi muito na direção do goleiro Léo Link, e a cabeçada do Luiz Araújo, né, que foi melhor até, tirando ali do goleiro, né, do goleiro botafoguense, mas tirando demais, a bola foi para fora. Foram cabeçadas em que os caras estavam livres, né, e poderiam ter tido um resultado melhor. E os gols, né, nas chances criadas, o Botafogo teve alguma chance, é natural que tenha, mas não conseguiu aproveitar, muito mal Arthur Cabral, né, e o Pedro foi decisivo, com um gol e uma assistência. Um detalhe só do Pedro que eu vou dizer que me incomodou, e vocês talvez concordem comigo. Segundo tempo, 1-0, ele foi dar um lençol lá perto do meio-campo, uma chapéu no Barbosa, né? E a bola saiu, ele caiu. Depois o Botafogo iniciou um ataque. Quer dizer, pô, não precisava daquilo, o jogo não estava resolvido.
Sabe? Fora isso, excelente. Finalização perfeita de uma grande jogada do Arrascaeta no primeiro tempo. O Arrascaeta não estava bem no jogo, mas ele é de fato um jogador de jogadas geniais. E depois boa jogada do Cebolinha, que não vinha acertando as jogadas na partida, deu o passe para o Pedro, e o Pedro é ótima assistência para o Luiz Araújo. E o outro gol, né? O Cebolinha participando da construção da jogada do gol, veio do banco. E o gol que matou a partida, bola roubada por Carrascal, que custou caro, eu critiquei muito o preço do jogador, mas está se justificando, e a gente tem que dizer isso aqui, claro, a gente fala com o maior prazer, elogiar o jogador é sempre muito bom, melhor do que criticar. E o Carrascal põe na cabeça do Plata, que na primeira bola que ele participou, cabeceou com perfeição, o Flamengo fez 3-0. Uma vitória muito convincente, mostrando uma reação do Flamengo depois de voltar de um período de 10 dias aí sem partidas. O Flamengo finalizou 11 vezes, Botafogo 16. E das 11, o Flamengo mandou 3 nas redes, né? Finalizações do gol, o Flamengo teve 5, o Botafogo teve 5. Então o Flamengo teve aí 5 arremates certos e marcou 3 gols, um alto índice de aproveitamento, melhorou bem aí nesse aspecto. O Flamengo que tem o melhor ataque do campeonato. O Palmeiras melhorou muito sua formação, seu desempenho ofensivo. Né? O Palmeiras tem 51 gols, o Flamengo tem 53. Mas em gols sofridos, o Flamengo sofreu 13, o Palmeiras 23. O Flamengo sofreu, gente, 13 gols em 27 partidas. Significa uma média de menos de meio gol por jogo. Assim, vamos parar também, né? Eu sei que hoje a Flávia Mimi não deverá vir aqui, mas parar com essa bobagem, chamar o Felipe Luiz de estagiário, essas bobagens. Ele pode cometer erros, acertos, a gente vai criticar quando errar, vai elogiar quando acertar. Hoje ele foi muito bem, inclusive as mexidas deram muito resultado, os jogadores foram decisivos, mas ele é um bom técnico, vai cometer erros, vai acertar, mas é preciso ter um mínimo de tolerância e paciência. Samuel Lino não foi bem, sentiu muito também o gramado, se atrapalhou, escorregou, pisou meio na bola, ou seja, ele não foi bem, mas também não vamos aqui tentar execrar um belo jogador que ele é e que vai ser muito importante para o Flamengo. Quem sabe no domingo já possa fazer uma grande partida diante do Palmeiras. O Palmeiras tem 3 pontos a mais que o Flamengo vencendo no domingo, o Flamengo se iguala, e se empatar não é o fim do mundo. Não depende mais de si, não importa. Aí uma derrota do Palmeiras ou 2 empates e muda tudo. Então, alto lá. Tá, tem muito jogo. Depois do jogo de domingo tem 10 partidas para cada um. A maior sequência de vitórias na história dos pontos corridos foi do Internacional em 2020, já invadindo 2021, quando duelou com o Flamengo. O técnico era Abel Braga e o Inter venceu 9 jogos consecutivos. Ou seja, o Palmeiras vencendo jogos seguidos agora, vai vencer 15 seguidos, o Flamengo vai vencer isso tudo, 12 seguidos, muito pouco provável. Os dois deverão perder pontos, isso é evidente. Tá? Aliás, o editor Alvita me corrige aqui, que não foi lençol, foi um toque de calcanhar, isso mesmo. Depois tentou levantar a bola também, né? Tentou um chapéu ali. Foi um pouquinho de cada um, Alvi. Enfim, não importa. Não é para fazer aquilo. Isso é o único porém. Que eu acho que o Pedro precisa estar concentrado no jogo e saber separar bem o momento que dá para fazer uma graça do momento que não dá para fazer graça. E que não dá para fazer graça mesmo. E não era momento para fazer graça ali. O jogo estava apenas 1-0. Muito bem. E é aquela coisa. Muita gente vai dizer aqui, não, mas por que não botou? Cara, o jogador tal antes ou depois... Vai muito do momento, vai muito do instante, vai muito de como a coisa está acontecendo. A gente tem que entender os pormenores também. Hoje eu acho que ele mexeu bem no time, os jogadores que entraram foram bem, isso é inegável, não dá para deixar de admitir, né? Como não? Por que não diríamos isso, né? Não teria o menor sentido. Mas foi bem hoje também o Felipe nas mexidas que fez. A finalização do Pedro no primeiro gol na jogada do Arrascaeta foi primorosa. O Pedro tem que ser titular? Eu acho que sim. Mas o Pedro tem que entregar. Hoje ele foi muito inteligente, Marçal fazia uma marcação por perseguição e ele se deslocava para fora da área, como raras vezes eu vi, talvez nunca tenha visto o Pedro saindo tanto da área para arrastar a marcação, abrir espaço, fez um jogo coletivo, foi muito bem mesmo. Acho que hoje o Pedro fez uma partida. Só faço essa ressalva. Para que aquela jogada de efeito? E só. Eu acho que vale a pena destacar esse detalhe, porque, convenhamos, né? De repente, numa jogada dessa, perde a bola, sai um gol, e aí? Um gol do adversário, quero dizer, né? Seja em qualquer jogo. Então, só tem isso que eu acho que o Pedro precisa corrigir em relação ao jogo de hoje. Toque na mão. Esse toque na mão, normalmente, 99% das vezes não é nada. O jogo estava 0-0, teve um pênalti no Luiz Araújo antes desse toque de mão. Teve, né? O árbitro foi bem, hein, pelo jeito. Deu. Todo mundo está reclamando, né? Agora, eu acho que o legal foi o Pedro, né? O Pedro jogou uma partida bem interessante, jogou bem, foi um cara que... E o Pedro, ele estava oscilando, ele não estava tão bem, né? Ele já vinha sendo contestado.
Então foi uma boa partida e uma vitória estratégica do Flamengo, né? Se o Palmeiras mete 5. Se o Flamengo não ganha, nossa senhora. Já chega em desvantagem, não consegue passar o Palmeiras domingo, mesmo ganhando. Mas se ele não ganha o jogo, nossa, né? E realmente o Botafogo, esse time não deu liga, não teve a força dos últimos 2 anos. E é um time que vai brigar lá por pré-Libertadores, alguma coisa desse tipo. Se bem que pré-Libertadores, para ele não ter sido muito problema, quando ele fez a pré-Libertadores, ele foi campeão, né? Mas, né, ele quase foi eliminado pelo Bragantino e acabou... Não, quase foi eliminado, não. Ele passou pelo Bragantino e ele acabou sendo campeão. Mas o time do Botafogo desse ano vai ser para isso mesmo. 6. Eu não vejo colocação assim, Palmeiras ou Flamengo primeiro, Cruzeiro terceiro, o Mirassol do jeito que tá, deve ser o quarto. Bahia e Botafogo, ou Bahia e Botafogo brigando ali pela quinta e sexta posição. Eu acho que o Bahia tem mais condição, tá mostrando um pouco mais de cara. Mas é irregular, né? Não, mas é que o Mirassol tá mandando. O Mirassol não perdeu um jogo em casa. Tá sendo não, eu digo Bahia com o Botafogo. Não, esses 6 pra mim aí, pode alterar. O Bahia tem mais condição. Não, isso eu tô falando assim, não. Só pode alterar ali a posição. Para mim, os 6 primeiros vai ser isso. É isso aí. Os 6 primeiros não muda. Para mim, eu não vejo. Também acho, concordo. Eu não vejo força ali. Talvez o Vasco, né? Eu não vejo força. O Vasco está subindo. O Vasco está subindo. Hoje ganhou com 2 a menos. Um negócio meio. Não vejo assim outro time abaixo desses 6 com força para chegar entre os 6. O Botafogo, se não é filho de Ancelotinho, já tinha caído. Acho que o nome está segurando. É porque é filho de Ancelotinho. O pai está aqui, o técnico está ali, vai deixar. Pelos resultados que ele está tendo, é muito abaixo de 50%. Se qualquer outro treinador já tinha caído com o Don Texas. Então vai segurar ali. E em termos de campeonato do Botafogo, é aquilo. 6ª, 5ª, 4ª colocação, se de repente ganhar 2 jogos, está tudo muito junto. Em relação ao Flamengo, fez uma partida tranquila. O Flamengo fez uma posse de bola, um pouco até lento até na saída, mas com paciência para ganhar. Porque quando sai o gol do Red Bull Bragantino aqui, o pessoal passa lá pro Rio, lá tá perdendo. Sim. E aí o Flamengo não teve aperto nenhum. Eu vi o primeiro tempo, o Flamengo ganha com todo o mérito, o Botafogo sem 9 jogadores que não podiam jogar, lesionados, data FIFA. O Flamengo sempre andar com 3, não utilizou por causa do campo sintético. Mas era uma vitória desesperada dos dois. Porque tanto o Flamengo, quando vai ao Engenhão, o Newton Santos, o Flamengo ganha mais lá do que do Botafogo. Mais do que o Botafogo. E o Palmeiras aqui também contra o Red Bull Bragantino, apesar que o ano passado o Red Bull ganha do Palmeiras, mas o Palmeiras tem muito mais vitória. Eu acho que agora com essa vai 8-2. 10 jogos, 8 vitórias contra 2 e lá também não. Então a rodada para os 2 líderes foi o jogo do Flamengo depois do Palmeiras? Da Libertadores, Racing, o próximo Fortaleza. Fortaleza lá? Lá na Arena. Porque o outro jogo do Palmeiras, depois do Flamengo, é o Cruzeiro. Isso, aí o jogo do Palmeiras é pior, né? Claro, Fortaleza está desesperado, mas o jogo... Aí estou considerando... Sim. Vamos dizer que o Flamengo ganhe. Na outra rodada, dependendo, ele pode passar. Foi o que aconteceu no primeiro turno. O Palmeiras liderava e perdeu para os 2. Aí o Flamengo passou. E aí vai saber rodar. Porque se você pega assim no Campeonato Nacional, o único time que venceu 9 vezes seguidas foi o Inter e o Corinthians, né? Então alguém aí não... será que vai manter essa... Por isso que eu falei, é difícil só subir. Vai ser 9 jogos, alguém aí vai alguma rodada deixar pontos. Claro. Tanto o Flamengo como o Palmeiras, né? Mas para essa rodada de hoje, eu achei que os 2 resultados foram... mas o jogo pra mim, o jogo do Flamengo e Palmeiras era mais duro. O jogo do Flamengo era mais difícil. E os 2 golearam. Né? Os 2 golearam. Então, acho que eles chegam muito bem. O que é difícil, né? Normalmente um jogo desse porte, como o de domingo, chega mais baleadinho e tal. Os dois vão chegar os 2 bem, e chega os 2 para domingo, para disputa do título do Nacional. E no meio de semana tem Libertadores. Ou seja, ninguém pode poupar outros 2. Só que o adversário do Palmeiras é em tese, mais acessível, né? O adversário do Palmeiras... Não, se você pegar... Não. O Palmeiras joga aqui, equatoriano... Né? Não, é lá e volta aqui. Vai ter que viajar para o Flamengo. O Palmeiras vai para aqui. É o contrário. O Flamengo só joga em casa. O Flamengo tem 3 jogos em casa. O Palmeiras faz Rio de Janeiro, Rio, Quito, São Paulo e São Paulo. Claro que não haverá esse tipo de consideração. Mas, em tese, o Palmeiras teria mais motivo para poupar, se fosse o caso, né? O Flamengo vai jogar em casa, pô.
Não teria por que poupar, né? Tem viagem. O Palmeiras teria, em tese, Palmeiras tem mais razão, né? A gente sabe que o jogador, apesar de ser voo fretado, uma caminhadinha de complicado. 3, 4 horas. Altitude. E ainda tem altitude, né? Sim. Eu até, nos programas que eu participei nesses últimos dias, uma coisa que, enfim, destaquei que me chamava a atenção é o seguinte: nessa parada de data FIFA, o Flamengo não teve muitos jogadores que viajaram. Não teve ninguém, Pepe. Exatamente. Todo mundo ainda recuperou o Pulgar. Exatamente, recuperou e trabalhou quieto, Vamp. Não foi. Quem andou falando. Deu o luxo de não querer botar hoje 3 jogadores que não estavam suspensos nada. Exatamente. Não botou o Saúl, De La Cruz. e o De La Cruz porque era sintético. Sintético. Então, primeiro que o Flamengo trabalhou quieto, discreto, em silêncio. Quem andou falando muito, brigando, tal, foi o BAP, não sei mais o que. Mas isso é uma outra coisa. Os jogadores e o técnico ficaram lá, enfim, blindados, preservados e trabalhando em silêncio. E provavelmente trabalhando muito duro. Segunda coisa, é o seguinte: já experimentou tudo que é possível. Enfim, o Felipe Luiz já falou muito sobre os conceitos dele. Ele gosta de atacante que pressiona isso, aquilo. Tudo lindo, a gente entendeu. Mas agora é o momento de decidir o campeonato. Você tem um cara que foi recentemente o maior artilheiro do futebol brasileiro. No momento da decisão, esse cara tem que jogar. Se você pegar o Prata, Luiz Araújo, o Bruno Henrique, Everton Cebolinha, não dá o Pedro todo junto. É lógico, Vamp. Esse é o cara para resolver o campeonato. O Palmeiras tomou jeito quando passaram a jogar os dois que conseguem decidir. O Flamengo tem que jogar com o Pedro. É uma coisa para mim muito cara que faz gol, né? Ué? Como é que eu tô num plantel, Flávio, que é um time, ó, vocês 3, tudo junto, eu tô no banco. Juntando os 3 não dá meus gols. E eu no banco ainda. E você que é o errado, porque você não se empenha o que eu quero para fazer a pressão, para recompor. Então, tá bom, ele não é perfeito. Mas tem uma coisa que ele faz melhor qualidade. que nós. Ele faz mais gol. O gol é um negócio que, se eu não me engano, ajuda bastante. O Ancelotti não é um detalhe. Você viu a semana da data FIFA aí agora? Eu tava vendo algum lugar o Ancelotti falou que chegou pro Ronaldo Fernando e falou: pô, você tá 8 quilos a mais. Como é que você vai correr? Ele falou: você quer que eu corra ou que eu faça gol? Aí o Ancelotti olhou pra ele e falou: tá bom, então joga. Ronaldo meteu 3, falou: é. Então o Pedro não é pra marcar, Pedro é pra fazer gol, pô.